A santa paz de Deus, meus irmãos do canal CCB Evangelista Isaías. Irmãos, eu vou contar um caso aqui que aconteceu com o nosso irmão Alarico Munhoz. Ele veio até a nossa cidade e contou esse acontecimento, esse caso que aconteceu com ele há muito tempo atrás. Irmãos, eu já fui em igreja aonde a doutrina veio e a igreja se manifestava e a igreja dava glória. Até eu saí dando glória, contente com a doutrina. Sabe aquelas doutrinas que os irmãos pregam, que o Espírito Santo de Deus toma a gente na hora da doutrina e a gente dá glória, a gente manifesta e acrescenta a nossa fé perante o nosso Deus. A gente sai fortalecido através da doutrina, irmãos. E eu já fui também em igreja aonde o servo que pregava a doutrina, irmãos, maltratava muito a igreja, onde o servo que pregava ali de um jeito diferente, e a igreja não manifestava, a igreja saía braba, os irmãos saíam descontentes, outros nem queriam mais voltar a congregar, outros nem voltaram mais a congregar, entendeu, irmãos? E eu vou contar esse caso que aconteceu com o nosso irmão Alarico Munhoz. Ele veio até a nossa cidade em um culto que eu estava lá. Eu não tenho áudio aqui mais, não consegui mais o áudio, mas em um culto que eu estava lá, irmãos, ele subiu para atender o culto. E no momento que ele subiu para atender o culto, na hora ali dos testemunhos, Deus tocou no coração dele para contar essa passagem para a igreja. Diz ele que em um batismo na cidade de Sumaré, aonde ele atendeu o batismo, ele entrou no quartinho e desceu para atender o batismo nas águas. E tinha um servo de Deus, um cooperador, que ficou no volante do culto lá, chamando os hinos e animando a igreja, né, irmãos? E com isso, irmão, ele começou a batizar as almas dentro do tanque de batismo. Descia uma irmã, ele batizava, descia outra irmã, e estava uma maravilha, estava uma benção. Deus tomava aquela irmandade de uma forma tremenda. O Espírito Santo de Deus estava descendo ali. O irmão Alarico não vai ver esse vídeo, mas se ele visse esse vídeo, ele ia lembrar. Ele ia lembrar disso que ele contou. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar a doutrina com zelo, pregar a doutrina com amor, pregar a doutrina com mansidão, né, irmãos? E ali, irmãos, ele contando que o cooperador que ficou pro lado de fora do tanque de batismo, chamando o sino ali, começou a pregar uma doutrina para aquela irmandade. Começou a pregar uma doutrina forte, mas muito forte mesmo para aquela irmandade. E ele ali dentro do tanque de batismo começou a ficar apavorado. E descendo irmão para batizar, descendo irmã para batizar, e ele ali apavorado, e ele ali louco que o irmão olhasse para ele falar: maneira um pouco aí a doutrina. Para um pouco com essa doutrina, porque senão até o convertido que está aqui, que acabou de batizar, vai embora e não vai voltar mais. Não vai mais congregar. E ali desceu irmão para batizar, irmãs para batizar, e ele ali ficou doido ali dentro do tanque de batismo, olhava para cima, o cooperador não olhava para ele, olhava para um canto, olhava para o outro, ficou ali enlouquecido ali dentro. Certo momento ele olhava para o lado das irmãs, louco que as irmãs falavam para ele: não tem mais ninguém para batizar. Olhava para o lado dos irmãos, louco para que os irmãos falavam para ele: não tem mais ninguém, que eu preciso sair daqui de dentro do tanque de batismo, eu preciso tomar o culto desse irmão, porque senão as ovelhas que acabaram de batizar não vai voltar mais. E ali, irmãos, dá vontade até de rir, né? Como o Alarico contou, eu dei risada. Na hora que ele contou isso, eu dei risada, dentro do culto, porque ele é muito brincalhão, né, irmão? E ele contou isso aí de um jeito muito assim, brincando, né? E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele falou para nós que a hora que não tinha mais irmãs e irmãos para batizar,
ele saiu tão depressa de dentro do tanque de batismo, que do jeito que ele saiu de lá, tirou a roupa, aquela roupa molhada, colocou a outra e esqueceu de colocar meia no pé. Do jeito que ele estava, irmão, sem meia no pé, ele colocou o pé dentro do sapato sem meia, deixou a meia para lá. E nem sabe o que aconteceu com a meia. E correu e tomou o culto do irmão para poder apacentar aquela doutrina que estava sendo pregada. Porque se continuasse daquele jeito, até o convertido não ia mais, ia embora e não ia voltar mais. Falar, eu acabei de batizar aqui nessa igreja e está desse jeito, meu Deus do céu. Irmão, e aí, ele contando para nós, irmãos, que nem a meia ele conseguiu apanhar no pé. Tão com pressa que ele saiu de dentro do tanque de batismo para poder tomar o volante do culto. Para poder tirar o irmão ali, o cooperador que estava pregando. Irmãos, e nessa eu falo para os irmãos, pessoas que já cuidou de ovelhas, animais, que trabalham no campo, sabem como é que funciona, né, irmãos? Davi, irmãos, quando ele cuidava das ovelhas, ele enfrentou um urso para defender as ovelhas. Ele enfrentou lobos para defender as ovelhas. O leão, ele brigou com o leão para defender as ovelhas do Senhor. E aquela vara que ele carregava, irmãos, não era para bater nas ovelhas. Aquela vara que ele carregava era para colocar elas no caminho reto. É como se fosse a doutrina nossa hoje, para colocar nós no caminho reto. Às vezes a gente vai na igreja, irmãos, que prega uma doutrina tremenda, e a gente sai contente, como eu já falei aqui, a gente sai dando glória a Deus, sentindo as virtudes do Senhor, porque foi uma doutrina pregada com amor, uma doutrina pregada com mansidão, aonde o cooperador usou a vara para colocar as ovelhas que estavam afastando do rebanho, usou a vara para colocar novamente no rebanho, sem ferir, sem machucar. Porque às vezes não é ferindo a ovelha que vai resolver o problema. Se você tem um animal de estimação, você vai bater nele, não vai resolver o problema, ele vai tentar te agarrar, vai tentar te morder. E assim foi, irmãos. Davi usava aquela vara para apacentar as ovelhas, para colocar no caminho. Se alguma saía fora do rebanho, ele vinha, dava um toquinho ali com a vara, colocava de volta. Se alguma estivesse ficando para trás, ele dava uma pancadinha de leve ali nas costas da ovelha, ela ia para frente. Eu já mexi com muita criação, irmão. Já mexi com criação de animais. E eu sei como é que funciona. Tem aqueles animais bravos. Tem aqueles animais mansos. E tem aqueles animais que é avançado na idade, que fica para trás. E tem aqueles desobedientes, que sai fora do caminho, né, irmãos? Aonde a gente está ali, levando eles. Quando a gente vai tirar de um pasto e levar para outro, tem aqueles que saem fora do caminho. E aquela vara que a gente usa, irmãos, não é para bater, não é para ferir. A hora que o animal sai um pouquinho fora do caminho, o que a gente fazia? A gente ia com a vara, tem animais que só da gente mostrar a vara para ele, ele já volta para o caminho. E tem outros que precisa a gente dar de levinho nas costas dele, bater de levinho, aí ele volta para o meio do rebanho novamente. E tem aqueles animais mais antigos, mais velhos, que vai ficando para trás, que também não adianta bater. Ali a gente já conhece, eu vou ter que ter paciência com esse, porque esse já está velho, já está avançado na idade, eu tenho que ter paciência com ela. Porque se eu bater não vai resolver, se eu relar a vara nas costas dela não vai resolver. Então, que vamos no passo do gado para frente. E assim era a nossa jornada, irmãos. E tinha aqueles mais desobedientes, irmãos, que às vezes um grito só que a gente dava na boiada, no meio daqueles animais, ele já voltava correndo. Então assim somos nós na presença de Deus. Não é ferindo a ovelha que vai resolver.
Não é ferindo o irmão que vai resolver, não é ferindo a irmã que vai resolver. A obra de Deus é no amor, na caridade, na união, na mansidão. É assim que Deus se agrada de nós. Então, irmãos, o irmão Alarico contou isso aí para nós. E eu lembro até o dia de hoje. Irmãos, às vezes a gente vai, irmão, vem a doutrina e nós aceita ela e sai dando glória a Deus, né? E também tem aquelas igrejas lá que prega só benção, só benção, só benção também. Que tem hora que benção demais também não resolve nada, né, irmão? Tem que pregar tudo o que Deus manda, tudo conforme a revelação de Deus. Tem lugares que a gente vai que é só Gênesis, só Gênesis, só Gênesis. Às vezes Deus revela Apocalipse, a pessoa vai lá em Gênesis. Deus revela Mateus, a pessoa tem que dar uma volta lá em Gênesis. E assim vai, a vida inteira. Será possível que essa revelação está correta dessa forma? Mas, meus irmãos, que cada um de nós venha aí entender a palavra de Deus e cada um de nós venha entender também os servos que pregam a palavra, né, irmãos? E ter o dom de discernir também, irmão, para ver se é Deus mesmo que revelou aquela palavra. Ter o dom de discernir para ver se aquela palavra veio da parte de Deus mesmo. Porque se nós analisarmos uma palavra de Deus não estiver batendo com o que o servo está batendo, com o que o servo está pregando, não está batendo, nós temos toda a autoridade de falar ao servo. Como assim? Aqui fala desse jeito, você está torcendo? A palavra do filho pródigo mesmo é para o filho pródigo. Teve uma vez que o irmão veio pregar a palavra do filho pródigo, torceu a palavra, pregou tudo aos contrários, a igreja ficou revoltada. Meu Deus do céu. Tá aí, meus irmãos. Isso aqui não é uma crítica, eu estou contando aqui com o irmão Alarico Munhoz contou na nossa igreja uma vez, tá bom? Fica todos na paz de Deus, que Deus venha abençoar o irmão, a irmã. Se puder compartilhar esse canal, compartilhe, irmãos, tá bom? Deixa um like. Que Deus venha abençoar a todos nós. A paz de Deus.